Bom dia a todos. Então, continuando aí nossas aulas sobre o Bison, vamos falar hoje sobre como gerar código de máquina utilizando o Bison para os comandos if else e while. Então, nós vamos acrescentar a nossa gramática, né? Essas construções aqui para statements, né? Então, um statement, um comando pode ser um comando if, um statement pode ser um comando if com else, e um statement pode ser um comando while. Dentro do comando if else, do comando while, nós temos uma expressão lógica, né? Essa expressão ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa, né? Então, no caso do if, se a expressão lógica for verdadeira, nós vamos fazer o conjunto de comandos S1, certo? Que vai ser um bloco, né? E se a expressão for falsa, a gente vai pular para o final de S, né? A gente vai pular para o final do if, que corresponde ao final de S aqui. No caso do if else, a gente faz, se a expressão lógica for verdadeira, a gente faz S1, né? É o conjunto de comandos S1 aqui. E não fazemos a parte else, ou seja, depois de S1, a gente pula a parte else e vai para o final do if, né? Se B for falso, né? Se B não for verdadeiro, nós vamos fazer o S2, né? Ou seja, nós vamos pular a parte if aqui, nós vamos para a parte else, que consiste do conjunto de comandos S2 aqui, e depois vamos continuar a nossa execução, né? No while, como que a gente faz? A gente verifica se B é verdadeiro. Se B é verdadeiro, nós fazemos S1. Depois de fazer S1, nós voltamos, testamos novamente B para ver se B é verdadeiro. Se B é verdadeiro, fazemos S1 novamente, assim sucessivamente. Mas se B for falso, nós pulamos para o final da construção while, que corresponde ao final de S também. Ok? A gente vai ver aqui que a gente pode gerar labels, né? De forma exaustiva, ou nós podemos também reaproveitar labels que já foram utilizados, tá? Eu vou falar sobre isso mais adiante para vocês. Bom, então aqui é o que a gente falou sobre o comando if, né? Então, primeiro, né, cada não terminal vai gerar o seu código correspondente, né? Então, não terminal B vai gerar o código b.code, o não terminal S1 vai gerar o código S1.code, e a gente tem que ordenar esses códigos dessa forma aqui. Então, primeiro você vai gerar o código de B, certo? Depois vai gerar o código de S1, certo? E depois aqui você pode gerar código para outros comandos que seguem o if, né? Então, quando você gera o código de B, após o código de B ser gerado, você vai ter que ter um salto condicional aqui, certo? Então, esse salto condicional é um jump se B for falso, tá? Então, se B for falso, você vai pular o código de S1 e vai para B.false. B.false corresponde ao final do if, tá? Mas é claro que os saltos para os códigos, os saltos para os rótulos B.true e B.false, né, dependem do conjunto de instruções da sua máquina, tá? Dependendo do conjunto de instruções da máquina para a qual você tá gerando o código, tá? Então, como é que a gente traduz o if, né? A tradução do if B S1 consiste no código de B, seguido do código para S1, né? E dentro de B.code pode existir um salto, só 2 saltos, tá? Depende da sua máquina, né? Normalmente é um salto só se B for false. Então, se B for false, você pula o código S1 aqui, tá? O código do if com else é bastante parecido, né? O não terminal B vai gerar B.code, o não terminal S1 vai gerar S1.code e o não terminal S2 vai gerar S2.code. Se você fizer a parte if, você não vai fazer a else. Então, depois de S1.code, você tem um goto para S.next, tá? Esse else.next aqui pula S2.code, que é a parte do else. Então, se você fez o if, você não faz o else, tá? Agora, aqui no B.code, depois de B.code, né, você tem um teste para ver se B é falso. Então, se B é falso, você vai pular
o código de S1, você vem aqui para b.false, executa o s2.code, que é o código correspondente à parte else, ok? E depois que você fez s2.code, você continua aqui a execução dos demais comandos, tá? Então aqui você pode ter um salto condicional aqui, geralmente esse salto condicional é quando o B for falso, tá? Mas é claro que isso depende da máquina para a qual você está gerando o código também, tá? O código do while a gente comentou no começo da aula, né? Você tem o código de B, você tem o código do S1, tá? E aí, depois que você gera o código de B, você vai fazer um teste para verificar se B é verdadeiro ou se B é falso. Se B é verdadeiro, você vai fazer S1.code, tá? Então, você não vai pular, você entra em S1.code e depois do S1.code, você vai emitir um goto para begin. Onde que é begin? Begin é o começo de B.code. Então, você vai retestar o B, você vai fazer uma avaliação, né, do B novamente, vai avaliar a expressão B novamente, e se B for verdadeiro, você continua, né, volta, avalia B novamente, mas se B for falso, o que você vai? Você vem aqui para B.false, B.false é exatamente o final de S1, né, é o final do código S1 aqui, depois do goToBegin, né, você tem o B.false, e esse B.false aqui corresponde também ao final de S, ao final do comando while, tá? Então, esses rótulos b.true, b.false, eles são gerados com new label, tá? E aqui a gente tem as ações semânticas aqui, né? Essa figura aqui eu importei ela do Arrow, tá? Então é uma figura que está no livro do Arrow. E veja que nem sempre você precisa gerar um novo label, né? Por exemplo, se você pula somente se B for falso, ou seja, você não faz um salto quando B é true, você faz um salto somente quando B é falso, né? Você não precisa gerar um novo label aqui, né? Você não precisa fazer B.true recebe new label, né? B.true, no caso, seria um atributo de B, né? Lógico que você não vai usar true aqui se true for uma palavra reservada à sua linguagem, né? Mas, por exemplo, você poderia dar um nome btrue aqui, por exemplo, para o seu atributo, tá? Então, isso aqui é um b.true, é um atributo do símbolo não terminal B, tá? E aqui você está fazendo b.true recebendo new label. Mas note que isso não é necessário se você pula somente quando B é falso. Mas quando B é falso, você pode reutilizar o label de S1. Ou seja, né, S1 tem um S1 next. Então, B.false seria o S1 next, que por sua vez seria o S next, né? Então, nesse caso, você não precisaria estar gerando o código aqui se você vai reutilizar os labels. Agora, essa questão de você reutilizar os labels, né, é uma questão de geração de código que economiza a geração de labels, né? É lógico que você pode estar sempre gerando label, como é o caso que a gente faz aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente sempre gera o label, mesmo que nós não vamos utilizar o label, porque o NASM ele não dá problema se você tiver muitos labels, tá? Aqui no código if com else, a mesma coisa, né? Se você pula, caso B seja falso, somente quando B é falso você pula, né? Você tem somente um jump quando B é falso, você não tem um jump quando B é true. Então você não precisa gerar o new label para B true. Você pode gerar somente o label para B false, por exemplo, né? E os outros labels, o S1.next, né? Você pode reutilizar, né? O S1.next, que vai ser igual ao S2.next, né? Veja que S1.next aqui é o código que você dá quando você termina SU, é o código para onde o goto depois de S1 vai, certo? Ele é igual a S2.next, que é o final de S2, que é igual a S.next, que é o final de S. Então veja que você está reutilizando o código aqui, tá? O código de S, né, o código total aqui, vai ser o código da expressão B, concatenada com o label btrue, então aqui você está emitindo o label, concatenado com o código de S1, que é o código que S1 emite. Você tem aqui a geração do código goToS.next, ok? Depois você tem o label para B false, e depois você tem o código de S2 concatenado aqui, tá certo? E finalmente o código para o while você tem um label para begin, um label para b.true, um label para b.false, que vai ser igual a s.next. Então você vai reutilizar aí o atributo do símbolo pi aí, certo? Esse atributo vai ser um atributo herdado, né? No caso, porque você está
pegando esse atributo do pai, então você está herdando esse atributo. E o s.code seria label begin, seguido por b.code, seguido por label btrue, seguido por s1, seguido por goToBegin. Tá? O s.next você vai gerar depois, né? Que vai ser emitido depois também. Ok? Bom, então, a gente não vai estar fazendo a geração de label conforme a gente mostrou na figura passada, tá? A gente vai estar sempre emitindo os labels, é lógico que isso vai acarretar uma maior quantidade de labels, mas a geração de código é mais simples, tá? Porque você não tem que ter o atributo b.true, b.false, s1.true, s1.false, s1.next e assim por diante, tá? Você não tem que ter os labels dos não terminais aí guardados, armazenados, ok? Então aqui no comando if a gente tem if, palavra reservada if, abre parênteses, né? Então if é um terminal, abre parênteses é um terminal, a expressão booleana é um não terminal, e a expressão booleana ela vai ter nesse caso dois atributos, né? Que é o código da expressão, que é $3.str, e o operador da expressão, que é $3.op, ok? Então, esse $3.op, ele é setado aqui na expressão booleana, né? Então, a expressão booleana é ID, operador relacional, expressão numérica. Então, veja que aqui a gente não está gerando código para expressões booleanas complexas, tá? Ou seja, expressões booleanas em que você pode ter operadores não, e, ou, certo? A gente só reconhece expressões booleanas e que você tem uma única expressão, que é ID, operador relacional e expressão numérica, tá? Para expressões mais complexas, você teria que ter uma gramática também mais complexa. Então tem um vídeo de compiladores aí, que eu vou deixar o link na descrição, em que eu ensino a fazer a geração de código para expressões booleanas mais complexas, ok? Mas basicamente eu estou colocando aqui em $.op, né? $2.op. Quem que é $2.op? $2 é operador relacional, é o não terminal operador relacional. $2.op é o atributo op de operador relacional, que é o código do operador relacional. O código do operador relacional são esses códigos numéricos que eu coloco aqui e atribuo de acordo com o operador relacional. Então, se o operador relacional for menor, o código dele vai ser -4. Se ele for maior, o código vai ser -3. Se ele for menor ou igual, o código é 3. Se ele for maior ou igual, o código é 4. Se ele for igual, o código é -2. E se ele for diferente, o código é 2. Tá? Esses códigos aqui eles têm a ver com a ordenação dos operadores relacionais no vetor, tá? Que é esse vetor aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, na posição 0 do vetor, eu tenho jump not less. Na posição 1, eu tenho jump not greater. Na posição 2, jump not equal. Na posição 3, jump not zero. Na posição 4, não tenho nada. Na posição 5, jump zero. Na posição 6, jump equal. 7, jump greater. Na posição 8, jump less. Na posição 9, jump. Né? Note o seguinte, que a gente está usando jump not less, jump not greater. Então, esses jumps aqui só vão funcionar para números com sinais, ok? Números sem sinal, você usaria jump not above, jump not below, jump not above, enfim, né? Para números sem sinais, os jumps seriam diferentes aí, ok? Então, você teria que criar um outro array aí para caso o seu tipo fosse um tipo unsigned, por exemplo, ok? Então, voltando aqui no código do if, né, eu estou passando $.str, que seria o atributo do comando C aqui, né, do pai da expressão aqui, ok? Esse atributo ele é passado por referência, porque eu vou copiar código para ele, tá? Aqui eu tenho $3.str, que é o código gerado pela expressão booleana, tá? Esse $3.op aqui é o código do meu operador relacional que eu usei dentro da minha expressão booleana, tá? Ele é necessário ser passado para o if, porque o if ele tem um jump condicional, tá? Dentro do if eu sempre vou ter um jump condicional. E eu vou gerar esse jump de acordo com $3.op, ou seja, de acordo com o operador aqui, né? Se é maior, se é menor, se é igual, se não é igual, enfim, ok?
$6, então aqui, ó, $1, $2, $3, $4, $5, $6 é o código de bloco, tá? Então eu estou passando aqui o código de bloco. Dentro do make code if eu vou juntar esses códigos. Como? Como que eu vou juntar? Primeiro, eu tenho uma variável local aqui que é o label. Eu vou chamar a função makeLabel para criar um novo label, tá? Vou zerar aqui o meu destino, então eu vou copiar a string nulo aqui para o meu destino, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um string cat, né? Esse sprintf aqui, na verdade, ele está concatenando a string expression code na string destino, né? Como destino é nulo, isso daqui está simplesmente criando uma string aqui. Você poderia substituir esse sprintf por string copy se você quisesse, tá? Mas ele fez tudo com sprintf aqui, ó. Então vamos seguir aqui o que foi feito, né? Então eu estou anexando a string expression code aqui, o código da expressão, a essa variável destino aqui, tá? Depois eu estou anexando o meu jump. O meu jump eu vou pegar da minha tabela, então eu vou fazer expression jump, que é o código que eu passei aqui do jump, mais jumps array offset, que é um define meu, tá? E aí eu tenho o meu jump aqui de acordo com o meu operador, tá? E vou emitir já logo em seguida o meu label, né? Que é o meu label para o quê? Para a parte final do meu if, tá? Então, esse label aqui que eu gerei é o label para o final do if, tá? Aí eu vou emitir para mim o código da parte else, que é o block code aqui. Aí eu vou emitir o block code aqui, que é o código que está dentro do meu if, é o código S1, né? E, finalmente, eu vou emitir o label para o final do if, que é o label que eu gerei aqui com o makeLabel, tá? Para o comando CC não, a ideia é a mesma, né? Só que eu tenho que passar, além de todos os parâmetros que eu passei para o if, eu tenho que passar o código do bloco do else, que é o $8.str, tá? Então, aqui no código do else, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que gerar dois labels, um label para a parte else e um label para o final. Então, eu vou chamar makeLabel aqui para gerar esses dois labels. A string destino eu vou copiar a string vazia aqui. Eu vou anexar o código da expressão aqui. Vou anexar o jump condicional aqui de acordo com o operador, tá? Então, jumps, expression jump mais jumps array offset aqui. E já vou emitir o label para a parte else aqui. Aqui eu vou emitir o código que está no interior do if. Vou emitir o jump incondicional para o final da minha construção if else, porque se eu faço if eu não faço else, tá? Vou emitir o label para a parte else, então else label aqui, então esse %s aqui emite o label, né? O label, não o código da parte else, tá? O código da parte else é emitido nessa próxima linha aqui, ó, block code else aqui, tá? E finalmente eu emito o label aqui para o final da construção if else. Para o while a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma, então eu tenho um label para o começo do while, que é loop label, tá? E um label para o final do while, né? Que é o final label aqui, tá? Eu chamo makeLabel para gerar esses dois labels, copio a string vazia para o destino, que eu passei como referência aqui, tá? Emito o label para o início da expressão, imito o código da expressão, imito o jump condicional aqui de acordo com o operador que eu tenho no interior de expression code, tá? Imito o bloco, o código do bloco que está dentro do while, tá? Então esse %s aqui é o bloco que está dentro do while, né? São todos os comandos que estão dentro do while, o código deles, né? O código assembly que eles geraram, tá? Emito um jump incondicional aqui para o começo do laço while, para que eu possa reavaliar a expressão, tá? E finalmente emito um label aqui para o final do while, tá? Ou seja, né, se a expressão for falsa, eu vou vir para essa posição aqui, ok? Aqui são os labels que a gente já discutiu.
E agora nós vamos ver esse exemplo aí funcionando, ok? Bom, então aqui nós vamos testar o exemplo 4 do capítulo 3, tá? Então ele está em Compilab, exemplo 4, cap 3. Tem os arquivos que vocês estão vendo aí, tem teste 1 e teste 2, que são esses testes que eu estou mostrando aqui, né? O teste 1 é o teste do if, né? E o teste 2 é o teste do while, tá? Uma coisa que foi levantada aí, que a gente vai discutir agora, né? E a gente vai fazer esse teste aqui, é se isso daqui está correto, né? Quando você pega, por exemplo, o comando, o bloco aqui, né? Quando você pega isso aqui, ó, comando é comando e comandos, né? Isso aqui está diferente de declarações, né? Se você olhar em declarações, você vai ver. Se você olhar em declarações, você vai ver primeiro que eu copio o $1 para $, e depois eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo ali em comandos, né? Se você olhar comandos aqui, ó, né? Se você olhar comandos aqui, eu estou fazendo isso aqui, que é a mesma coisa que eu faço em declarações, né? A pergunta é se isso daqui funciona, tá? Se eu não teria que primeiro fazer uma cópia do $1.str para $, né? Para depois fazer a concatenação de $2 com $, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Nós vamos testar isso agora, tá? Então vamos lá, vamos rodar o make aqui. E eu vou rodar o meu SCC que foi gerado agora, tá? Vou rodar no teste1.txt. Então, ponto barra SCC teste1.txt. Ele deu erro de sintaxe na linha 7. O que seria isso? Linha 7. Tem o if, tem o then. E aí tem o bloco. Descobri o que é aqui, né? No lexico.l está faltando, né, as palavras reservadas aí, né? Então está faltando aqui o if, o then, né? Então, vamos lá, vamos colocar essas palavras reservadas aqui. Então, if, return if. Os tokens, pessoal, % token, está tudo definido lá no... Está tudo definido já no... Abrir no ponto y, tá? Então, você vem aqui, ó, sintático.y, você vai ver que está definido, né? Porque devido àquele problema que eu falei para vocês nas aulas passadas, né, que você tinha lá, então aqui você tem o read, o write line, if, né? Faltou o write line aí, né? O read line e o read também, né? Mas depois vocês colocam aí, tá? Vamos rodar agora então para ver se isso funciona, tá? Então, make aqui. Vou rodar novamente. Aí deu certo, tá? Eu vou abrir aqui o teste1.asm, tá? Você vê que funciona aí o tratamento do arquivo. E ele gerou aqui o código para o if, tá? Vocês podem ver que esse código aqui é para Linux, tá? Então vai ficar aí como exercício para vocês modificar esse código para ele gerar código para Windows, tá? Então vocês podem ver aqui que ele gerou label 0, né? label 1, ok? Porque é um if else, tá? Tudo aquilo que a gente falou na aula ele gerou aqui, tá? Vamos rodar agora isso aqui no teste 2, né? Para ver se ele gera o código para o while aqui. Né? Então, teste 2 aqui, .txt. Deu erro de sintaxe na linha 8. Tá? Vamos ver o que é isso. Sintaxe na linha 8. Então, linha 8 é aqui. Né? Então, é o while. Aí tem um bloco ou tem um begin. Vamos olhar no sintático. Né? O while aqui. Está aqui no finalzinho. Manda enquanto, do. Tá vendo aqui? Faltou o do. Né? E aí, depois do do, você tem o bloco. Né? Então, vamos lá, colocar isso aqui, colocar um do aqui, né? Salvar. Rodar novamente aqui. Erro de sintaxe na linha 7. Ele deu erro na linha 7.
Ah, sim, claro, né? Faltou o do aqui no léxico, né, pessoal? Então vamos lá aqui colocar o do no léxico aqui, né? Você vê que quem sabe faz ao vivo, né? Então do aqui, ok? Vamos ver se o do não está faltando aqui no sintático, tá? Vamos ver aqui no sintático se está faltando o do. Não, tem o do aqui, né? Vamos lá, make novamente. Vamos rodar. E aí, ok. Ele compilou, né? Vamos abrir aqui o teste 2. Teste 2.asm foi gerado aqui corretamente. Vocês podem olhar aí que ele gerou dois labels aqui. Um para o final do IO, né? E esse jump aqui para o começo do IO aqui, onde que eu estou fazendo a avaliação da minha expressão aritmética aqui, gerando o jump de acordo aí, ok? Então essa foi a nossa aula sobre comandos aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, tá? E agora a gente vai fazer o teste, aquele teste que eu falei para vocês, né? Será que ele, se eu modificar essa linha aqui do sintático, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se eu modificar essa linha aqui do sintático, colocar igual a linha que está aqui no declarações aqui, né? Essa linha aqui, né? Copiar isso aqui para cá. Será que vai modificar alguma coisa? Vamos testar agora, tá? Então vamos vir aqui no comando, nos comandos, né? Aqui, certo? Exatamente aqui. Vou colocar essa linha aqui e vamos fazer a prova real se isso funciona ou não, tá? Então eu vou rodar aqui meu teste, vai funcionar evidentemente, o arquivo foi modificado e, por incrível que pareça, não mudou absolutamente nada, pessoal. Então tanto faz aqui você colocar, tanto faz, né, aqui no sintático você colocar essa linha aqui, como não colocar a linha, tá? Dá na mesma, tá? Então, o que eu falei no vídeo durante a aula aí não é necessário, tá? Mas se você quiser deixar a coisa padronizada, né? Se você quiser deixar isso daqui parecido, declarações parecidas com o comando, então você faz dessa maneira, ok? Então, isso foi a aula de hoje. E nós nos vemos aí na próxima aula, que é sobre geração de código intermediário. Até mais, boa noite.